Esse vídeo vai ser sobre a escola pré-socrática que, na minha opinião, pelo menos, desenvolveu a teoria para explicar o cosmos e o universo mais fascinante. Essa escola se chama Escola Pitagórica e foi fundada por Pitágoras. A gente vai começar um pouquinho falando sobre Pitágoras. Vocês podem ver que eu coloquei um ponto de interrogação nesse slide, porque tem toda uma discussão sobre quem afinal foi Pitágoras e o quanto da teoria é dele e o quanto foi desenvolvido pelos seus discípulos, porque ele mesmo não escreveu nada e as suas biografias mais famosas foram escritas 7 séculos depois da morte dele. A gente começa a encontrar escritos mais detalhados sobre ele, parece que 150 anos depois da sua morte. E esses primeiros escritos ainda são bem diferentes dessas biografias, por exemplo, de 7 séculos depois. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que se sabe da figura histórica Pitágoras, ou o que as pessoas daquela época pensavam sobre ele. E quando nós falarmos da teoria filosófica, é mais correto falar sobre o pitagorismo, porque é um pouco difícil a gente saber exatamente se foi ele ou se foi algum discípulo. Pitágoras nasceu em Samos, no século VI a.C., e, segundo Aristóteles, com 40 anos, ele migrou para o sul da Itália. Na sua época, ele era conhecido, hoje em dia a gente conhece ele como um cientista e matemático. Não era assim que ele era conhecido em sua época. Ele era conhecido como um expert no destino da alma após a morte. Ele defendia que a alma é imortal e ela passa por uma série de reencarnações, sendo que essas reencarnações poderiam acontecer também, segundo ele, em corpos de animais. Ele também era um expert em rituais religiosos, parece que com o propósito principal de purificação da alma. As pessoas diziam muito que ele tinha um quê de divino. Algumas pessoas, inclusive, diziam que ele era o filho de Apolo, ou parece que um xamã do Oriente que falou que ele era a reencarnação de Apolo. E as pessoas diziam que ele conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E ele fundou um modo de vida diferente de uma religião, um modo de vida que enfatizava restrições de dieta, rituais religiosos e uma autodisciplina rigorosa. Uma das dificuldades da gente conhecer mais profundamente o pitagorismo era essa ênfase no silêncio, né? Alguns lugares falam que para você se tornar um pitagórico, você tinha que conseguir ter esse autocontrole do silêncio e que tinham vários ensinamentos que eram passados e que não poderiam ser divulgados ao público. E que se você, por um acaso, ou por falta de ter essa autodisciplina, falhasse nesse aspecto, você seria expulso dessa autodisciplina, né? E eu tô rindo porque hoje mesmo, por exemplo, é um exemplo bobo, mas que me fez pensar sobre Pitágoras, né? Aconteceu um evento na minha vida pessoal e me deu muita vontade de fazer um tipo de fofoca, aquele tipo de fofoca que a gente não deveria tentar cultivar na gente com meu marido. E na hora eu pensei assim, não vou fazer essa fofoca porque isso é meio feio. E assim que ele puxou o assunto, eu fui correndo contar para ele. E aí eu fiquei reparando um pouquinho em mim enquanto eu contava para ele essa fofoca dessa pessoa. E parece que existe mesmo na gente, quando a gente faz uma fofoca, alguns sentimentos que a gente não deveria cultivar, como talvez uma vontade de se sentir melhor do que aquela pessoa, ou um certo prazer em reconhecer uma característica da pessoa que não é uma característica tão desejável, um certo ar de ironia que acaba, sim, distanciando da pessoa e transformando ela com um olhar quase que desumanizado mesmo, né? E eu tive a vontade de fazer a fofoca, pensei em não fazer a fofoca e na primeira oportunidade eu falei. E aí depois, lendo sobre Pitágoras e nessa regra de silêncio,
É claro que eu acho que as implicações de você ter esse autocontrole vão infinitamente para além de você conseguir, por exemplo, não fazer fofoca. Mas talvez se a gente conseguisse ter um pouco na nossa vida esse treinamento de silêncio e de pensar mais antes de falar e esse autocontrole, talvez o mundo seria um mundo um pouco melhor. Porque quantos de nós, por exemplo, já não foi extremamente magoado por uma coisa que alguém falou pra gente sem pensar, ou a nossa sociedade muitas vezes premia esse tipo de fofoca e contar o segredo de outra pessoa. E quando a gente conta para alguém, normalmente a gente se sente mais próximo, ou acha que isso criou algum elo. E aí tem todo tipo de emoções ali que entram nesse jogo. E talvez seria mesmo uma boa coisa. Não sei, sim, eu não sei os detalhes dessa autodisciplina rigorosa em relação ao silêncio. Mas, pelo menos no meu exemplo de hoje, na minha vida pessoal, eu acho que é algo que eu poderia cultivar um pouco na minha pessoa. Um dos métodos de purificação da alma que ele propôs era pelo conhecimento ou pela vida contemplativa. Então, além do silêncio, do isolamento e da abstinência, tinha esse viés contemplativo de pensamento, assim, a ideia de que você viver na sua racionalidade de alguma forma te ajudaria nessa purificação. E aí eu fiquei pensando, tentando imaginar também um pouco o que isso significa, se faz sentido ou não. E para a gente conseguir pensar se isso faz sentido ou não, eu acho que a gente tem que primeiro diferenciar um pouco isso de simplesmente, por exemplo, estudar matemática, porque o que a gente vai ver que os pitagóricos tinham por matemática era uma coisa mais teórica e talvez um pouco mais contemplativa do que a gente hoje em dia fazendo exercício de matemática, pelo menos a matemática que eu cheguei a aprender no colégio, né? E eu fiquei pensando um pouco sobre isso também. Será que de alguma forma o conhecimento purifica? Eu consegui pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, eu sei que quando eu estou emocionalmente mais agitada ou com raiva, quando as minhas emoções estão tomando conta de mim e eu não consigo parar para pensar muito, muitas vezes eu pego um livro para ler e eu não consigo entender nada. O que eu consigo absorver daquele livro é assim, bem pouquinho. E aí, em outros momentos que eu sinto que eu estou mais focada, mais centrada, mais estável num certo sentido, eu sinto que eu consigo aprender melhor as ideias, dar aulas melhores, entender melhor o que está sendo dito. E talvez, se talvez existam mesmo certos tipos de estudo, ou manter esse estudo, por exemplo, poderia ajudar a manter esse estado de espírito que proporciona esse maior entendimento? E talvez esse seja um sentido de purificação? Gente, isso aqui sou só eu falando, né? Porque eu pelo menos penso que a filosofia ela é válida como inspiração para a nossa própria vida, para o nosso próprio pensamento. Esse espírito crítico da filosofia é um espírito que nos move a tentar pensar por nós mesmos sobre o que está sendo dito. Então, quem estiver assistindo isso, por favor, não tente só decorar o que está sendo dito, mas tenta ver se você concorda, se você não concorda, como que isso poderia fazer sentido, se aplica na sua vida ou não. E ele considerava que a verdade chega aos homens por inspiração divina, cabendo ao sábio apenas desejá-la e amá-la. Ou seja, o sófos, que é o sábio, ele poderia apenas ter amor ou amizade à sabedoria, amor ou amizade, filia. Então, dizem que é de Pitágoras que vem o nome filosofia, que significaria amor à sabedoria. Por que amor à sabedoria e não só sabedoria? Porque a sabedoria seria algo restrito, a sabedoria seria algo restrito aos deuses e, inclusive, nós adquiriríamos essa sabedoria através de uma inspiração também divina que conseguiríamos através dessa purificação. E agora a teoria filosófica dos pitagóricos. Todos os filósofos pré-socráticos eles estavam
pensando sobre e elaborando teorias sobre o cosmos, o universo, sobre a physis. Physis significando natureza, uma natureza que engloba aí tudo que existe, né? E aí, olhando para essa natureza, eles tentavam explicar como que a natureza, ao mesmo tempo, consegue ter uma unidade e, ao mesmo tempo, ser múltipla, ser una e múltipla ao mesmo tempo. Como que a natureza consegue estar em constante transformação e se manter única. E então, os filósofos pré-socráticos postularam a existência de um elemento primordial. E para os pitagóricos, esse elemento primordial, ou o que constituiria a existência de tudo que é, seriam os números. E aqui a gente tem que parar um pouco no jeito que a gente está acostumado a pensar em números e pensar um pouquinho em como que eles viam o número e como que eles chegaram a essa conclusão. É provável que os pitagóricos eles tinham uma relação muito forte com a música, inclusive uma das formas defendidas também de purificação era através de ouvir o som da lira, e é provável que eles tenham percebido que os sons produzidos pela lira seguiam proporções matemáticas para formar os acordes. Como assim? Vocês já ouviram falar que os acordes musicais seguem proporções matemáticas? O que seria isso? Bom, basicamente, se você pegar uma corda, uma dessas cordas que quando você estica assim, e aí faz assim, ó, pum, faz um barulhinho, pum. Se você pega essa corda e divide no meio, o som vai sair exatamente uma oitava acima. E assim, se você pega uma mesma corda e corta ela em proporções matemáticas pré-definidas, você vai sempre ter os acordes musicais. Então, a escala musical que a gente conhece hoje em dia veio aí dos pitagóricos e dessa percepção deles da escala musical como sendo proporções numéricas. E deve ter sido uma coisa muito incrível perceber que a música e a harmonia que existe na música é matemática. Então, quando você ouve uma música que é composta por várias notas, aparentemente discordando, e você tem um acorde, esse acorde ele é um resultado de uma certa proporção. Esse acorde ele é matemático. Então, se a harmonia na música, se a música ela é matemática, e se a gente consegue olhar para o universo como sendo composto por opostos, né? No universo a gente tem o frio, o quente, o belo, o feio, a gente tem a luz e a escuridão. Então, como nós conseguimos ver o universo como composto por pares de opostos, por que não a gente pensar que a harmonia no universo se dá também através de proporções? Ou seja, a physis seria um número, porque todas as coisas que existem são ritmos, proporções, relações, somas, subtrações, combinações e dissociações ordenadas e reguladas. Daí também que vem essa ideia do universo como cosmos. Cosmos no sentido da palavra, que a gente pensa aí não só no universo, mas um universo com ordem. E essa ordem, por ter ordem, essa ordem ela é bela e harmônica. Então, nessa palavra cosmos, a gente tem o significado de ordem, de harmonia e de beleza, que para os pitagóricos seria um resultado direto dos números. E essa estrutura harmônica, ela estaria presente em todas as coisas, até mesmo na alma. E quando eu penso sobre isso, eu fico pensando o quanto que não deve ter sido incrível mesmo esse momento de descoberta, esse momento de descoberta que a matemática e as proporções, elas
existem em todos os lugares que a gente vê? É bem bacana isso, né? Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo, tem no YouTube um desenho animado chamado Pato Donald no País da Matemágica. É um desenho sensacional que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um grande abraço!